Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu acho que, como eu fiz recentemente, eu ainda vou ocupar essa tribuna algumas vezes nas próximas semanas, tentando chamar atenção sobre como o Brasil é complexo, sobre como o clima de Fla-Flu não ajuda a população a entender, a discernir o que está acontecendo na política brasileira. Precisamos aprofundar os debates. Um assunto que está me incomodando já há algum tempo, e que eu acho que eu ainda não tratei aqui, é que no último período tem uma velha novidade na política brasileira: o anticomunismo. O anticomunismo voltou às ruas no nosso país. Pessoas agredidas por estarem de vermelho. No meu Facebook escreveram esses dias: você é pior do que corrupto, você é de esquerda. É uma velha novidade, porque o anticomunismo, esse tipo de ódio à esquerda, já foi muito forte no Brasil e não é nenhuma novidade brasileira. Já que eu estou falando de comunismo, eu peguei o Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e do Friedrich Engels, publicado em 1848. Veja só como é que começa o Manifesto Comunista. O fantasma persegue a Europa, o fantasma do comunismo. Todas as potências da velha Europa se uniram numa santa aliança para perseguir esse fantasma. O Papa, o Czar, Metternich, Guizot, os radicais da França e as polícias da Alemanha. Qual é a oposição que não foi acusada de comunismo pelos seus adversários no poder? Qual é a oposição que, por sua vez, não devolveu aos seus adversários de direita ou de esquerda o epíteto infame de comunista? Impressionante. De 1848 a 2016, já são quase 200 anos, 168 anos, e o comunismo continua sendo um fantasma. Hoje a gente escuta nas ruas, a gente lê nas redes sociais que o Brasil vive uma ditadura comunista. Vejam só, até Hitler virou comunista na cabeça de um monte de gente que tem repetido pelas redes sociais que o nazismo era, na verdade, comunista. O meu objetivo principal não é falar sobre a retomada do anticomunismo no Brasil, mas isso é um gancho para a gente tentar entender por que, né, que o comunismo, tentar entender por que o fantasma do comunismo persiste, ressurge com tanta força. É importante, mas esse não é o objetivo central do que eu quero falar. O Marx, a partir do Manifesto Comunista, do seu trabalho, não só como intelectual, mas como militante, o Marx ele não fez só ciência e não fez só política. Ele fez política e fez ciência. Influenciou amplos campos das ciências humanas em todo o mundo. A contribuição do Marx é enorme e ela tem a ver com inúmeros conceitos, com inúmeras questões que são fundamentais para a crítica do sistema capitalista. O fantasma do comunismo, ele persiste porque a crítica marxista ao capitalismo e o projeto político que a crítica marxista inspira continua colocando medo naqueles que querem preservar o status quo, naqueles que querem preservar a desigualdade, naqueles que querem manter o planeta submetido aos interesses do capital.
E eu não quero, evidentemente, fazer uma explanação sobre a obra do Marx. Estou tentando pegar algumas questões que ajudam a gente na nossa reflexão sobre a atualidade brasileira. O primeiro capítulo do Manifesto Comunista é o Burgueses e Proletários. E o manifesto começa assim: a história de qualquer sociedade até os nossos dias não foi mais do que a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres de juranda e companheiro. Numa palavra, opressores e oprimidos, em oposição constante, travaram uma guerra ininterrupta, ora aberta, ora dissimulada. Uma guerra que acabava sempre, quer por uma transformação revolucionária de toda a sociedade, quer com a destruição das classes em luta. O conceito de classe social e o conceito de luta de classes são absolutamente fundamentais se a gente quiser romper a cortina de fumaça do clima de fla-flu que opera no nosso país e começar a entender as coisas dentro da sua complexidade. Durante a primeira fase do governo do PT, foi possível se implementar uma política no país chamada de política do ganha-ganha. O PT não mexeu nas estruturas do país. O PT foi subserviente aos interesses da burguesia brasileira. Olha para qualquer ramo do capital, capital bancário, o agronegócio, o capital das empreiteiras, as mineradoras. Todos os ramos do capital foram satisfeitos pelas políticas implementadas pelo governo do PT. Mas o crescimento econômico, a valorização das commodities no mercado internacional, permitiu também que na primeira fase do governo do PT, as classes populares fossem agraciadas com melhorias, pequenas melhorias no salário mínimo, pequenas melhorias na capacidade de consumo da população, programa de assistências sociais, que apesar de pesarem pouquíssimo no orçamento público, fizeram a diferença para a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Hoje, no Brasil, se existe uma coisa clara, é a posição do capital diante do impeachment. O jornal o Globo de ontem e vários jornais do país vieram com a publicação da seguinte propaganda: impeachment, em amarelo, bem grande, letras garrafais, o Globo, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, vários outros jornais do país. E páginas e mais páginas, 2, 4, 6, 10, 12 páginas. 12 páginas com assinaturas de apoio ao impeachment da presidente Dilma. Assinaturas de quem? Do capital. 12 páginas com as assinaturas de associações comerciais, de sindicatos, de patrões, da sociedade rural brasileira, de confederações, de federações, da indústria, do comércio. Eu não sei se já foi produzido alguma vez na história política brasileira um abaixo-assinado da burguesia tão amplo, né, que os burgueses não assinam com seus nomes, com as suas pessoas físicas, mas assinam com as suas personalidades jurídicas, com as suas organizações patronais. Mas é o que eu estou dizendo, o Brasil é complexo. A burguesia abandonou o PT, mas não porque o PT não esteja disposto a implantar a agenda do capital. A burguesia abandonou o PT, a burguesia é muito ingrata. Apesar de toda a subserviência, a burguesia abandonou o PT,
porque o PT é uma ferramenta que quebrou a burguesia, representada nesse abaixo-assinado, quer derrubar o PT, da mesma maneira que ela troca o martelo quando o martelo quebra, que ela troca uma engrenagem da linha de montagem quando a engrenagem quebra. Querem derrubar o governo do Partido dos Trabalhadores, porque o governo do Partido dos Trabalhadores, em função de toda a promiscuidade com as práticas históricas da relação do capital e da política no nosso país, o PT se inviabilizou como instrumento de implementação da agenda do capital. E o grande problema para o povo brasileiro é que hoje não existe alternativa considerada viável no cenário nacional que não seja a implementação da política, da agenda do grande capital. Se a Dilma não cair e o PT ficar no governo, vai implementar a agenda do grande capital. Se o PSDB e o PMDB ficarem no governo, Temer como presidente, PSDB nos ministérios, vai implementar a agenda do grande capital. Se a Marina Silva foi eleita presidente da República, vai implementar a agenda do grande capital. Eu falei em classe, em luta de classes, porque eu acho que o que todo brasileiro e toda brasileira deve se perguntar nesse momento é o seguinte: qual é a minha classe? A qual classe social eu pertenço? Quais são os meus interesses objetivos para além da disputa política no país? O que é que me interessa? Me interessa uma reforma fiscal que reduza os impostos sobre o consumo e aumente os impostos sobre o capital? Ou me interessa uma reforma da Previdência que tira direitos dos aposentados do nosso país? O que interessa ao trabalhador e à trabalhadora? O que te interessa é uma reforma trabalhista que amplie os direitos ou uma reforma trabalhista que determine que os contratos estão acima da lei, que o que o patrão e o empregado negociam pode avançar em cima de direitos consagrados na legislação? Se pergunte qual é a sua classe. Procure compreender que por trás do jogo político existe a luta de classes. O jogo político é a representação na política desses confrontos econômicos que acontecem no subterrâneo da nossa sociedade. Hoje, com a crise econômica, já vou concluir, senhor presidente, hoje com a crise econômica, não é mais possível um governo que faça a política do ganha-ganha. Nesse momento, ou será implementada uma política em que o capital vai ganhar como sempre e os trabalhadores vão voltar a perder, ou se fará uma política em que, pela primeira vez na história do Brasil, o capital vai perder e os trabalhadores e as trabalhadoras vão efetivamente ver a realidade desse país transformada. O problema é que se você se perguntar qual é a sua classe, se você se identificar como da classe trabalhadora, se você levantar uma agenda que defenda os interesses da classe trabalhadora, você vai rapidamente perceber que você não vai encontrar essa agenda no PT, no PCdoB, no PMDB, no PSDB, no DEM, no PTB, no PP, no Partido Rede, e nenhum dos partidos da velha direita, da nova direita ou da ex-esquerda, vocês vão encontrar um programa que represente os interesses da classe trabalhadora, que nesse momento de crise afirme claramente que o empresariado e o grande capital é quem tem que perder e que a classe trabalhadora precisa de mais direitos, de mais qualidade de vida, de mais condições de viver plenamente e com felicidade.